Estamos aqui para começar mais um trimestre do estudo da nossa lição. A lição é essa, que tem o título Nos Passos de Jesus. E ela continua com o livro O Libertador, da série ele é o desejado de todas as nações, né? Da série O Grande Conflito. Ó, aqui, esse é o box, Dani, são 5 volumes. A gente tem os... O Libertador é o 5? Não, ele é o 3, ele é o volume 3. Nós temos o primeiro, que é Os Escolhidos, Os Ungidos, O Libertador, Os Embaixadores, Os Resgatados. Dani, você sabia que a gente vai estar sorteando esse box aqui para o pessoal que está nos assistindo? Se você quiser participar do sorteio, basta você se inscrever no nosso canal, deixar a sua curtida, você pode deixar um comentário também, e pedimos que você preencha o formulário que vai ter no link aqui na descrição do vídeo, para que a gente possa entrar em contato e enviar esse presente para vocês. Bom, vamos lá, vamos começar o estudo da nossa lição, mas o que a gente tem que fazer que é primordial, Dani, antes de começar a estudar a Bíblia? Temos que orar. Vamos orar. Você pode orar para a gente? Querido Deus, muito obrigado por esse dia, porque nós estamos bem, porque nós estamos com saúde. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e que a lição esteja boa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se apresentar, por favor? É a primeira vez que você está gravando. Como que é seu nome? Daniel, Daniel, quantos anos você tem? 9, vou fazer 10 esse ano. Vai fazer 10 esse ano. Daniel tá vindo aqui para participar, para ver como é que é uma gravação, né, Dani? Vamos lá, então. Dani, a lição dessa semana, a primeira, que é iniciando o trimestre, diz o seguinte, o título é Ninguém é uma ilha. E eu fui ver de onde que surgiu essa frase. Essa frase é de um poeta, clérigo do século XVII, chamado John Donne, que ele escreveu Nem um homem é uma ilha. Que ele retrata que os homens, assim, a ilha, né, ela fica afastada no oceano, isolada. E a gente, como ser humano, ele retrata que a gente não pode viver em isolamento. A gente sempre tem que ter relacionamento entre nós, homens, e principalmente, nós homens, quando eu digo assim, é a humanidade, tá? Homens, mulheres. A gente tem que ter, mas sobretudo com Deus. Dani, quando a gente fala assim, ninguém é uma ilha, te vem alguma coisa na cabeça? Me lembra uma história. Eu não lembro em que ano, mas teve um projeto que era para ensinar as pessoas que estavam hospitalizadas. Vários professores iam lá para o hospital para ensinar as pessoas que ainda estavam internadas. Certo dia, chegou uma pessoa que estava com o corpo todo queimado e todo cortado. E a professora não tinha o que falar para ele, então ela ensinou o substantivo e verbo. E quando ela terminou de falar, ela se sentiu culpada, porque não ficou muito tempo lá. No dia seguinte, quando ela voltou, ela foi pedir desculpas, só que ela não precisava. A enfermeira falou que não precisava, porque o menino ele já tinha se recuperado, estava se recuperando. E ele tinha dito que não teria chance de vida se ela não tivesse dito para lá, porque ela deu a esperança. Porque você vai ensinar o advérbio substantivo para alguém que vai morrer? Pois é, né? Esse relacionamento que ele teve salvou a vida dele, né? Sim. E a lição dessa semana, ela tá lá no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. São 2 histórias, Dani. Jesus, a gente terminou a lição da semana passada, do 13º sábado, quando Jesus estava lá, o endemoniado, né? Lembra? Jesus saiu de Geresa e atravessou o Mar da Galileia. E quando ele estava desembarcando, tinha uma multidão de gente, né? Onde Jesus ia era gente se acotovelando, era gente batendo um no outro, querendo chegar perto de Jesus. Eles queriam chegar perto de Jesus. Só que estava aquilo lá e chegou um rapaz que ele queria conversar com Jesus. A filha dele estava doente. Você lembra quem que era? Era Jairo. Jairo, né? Não é o Jairo aqui da loja da CPB, né, Dani? É o Jairo, que ele era dirigente da sinagoga, né? Sim. E, assim, ele era o dirigente, era ele que fazia todo o momento de adoração. E ele foi lá conversar com Jesus. Ele foi lá e chegou lá e falou, Jesus,
Preciso que o Senhor venha até a minha casa. Preciso que o Senhor faça uma oração e imponha as mãos na minha filha, porque ela está muito doente. Há 2 lições atrás, né, na 12ª, a gente estudou sobre o centurião, que falou, não, Jesus, o Senhor não precisa nem ir na minha casa, o Senhor ora daqui, que eu não sou digno de te receber. E lembra o que Jesus falou? Não achei fé como essa em todo Israel. E agora, Jairo, o dirigente da sinagoga, estava lá pedindo para que Jesus fosse na casa dele. Que ele fosse na casa dele. Só que assim, Jesus estava indo, mas estava aquele empurra-empurra, gente querendo chegar. Jesus parava para atender um ou outro, curava as pessoas que estavam ali no meio da rua, né, das ruas lá. E nisso tinha uma mulher que ela tinha um fluxo, né, ela tinha um sangramento que já perdurava 12 anos. Mais tempo que você tem de vida. Sabia? E, nossa, ela já tinha gastado todo o dinheiro dela, Dani. Já tinha buscado médicos e os médicos chegaram para ela e falaram assim, ó, não tem jeito. Você não vai ser curada. E esse fluxo de sangue, esse sangramento, impedia ela de participar das adorações, ela acabava vivendo num isolamento, como uma ilha. Ela estava num oceano, mas era sozinha. Ela não conseguia se relacionar com outras pessoas, porque, em tese, ela seria impura. Então, ela era impura, na verdade, né? Porque quando diz que tinha um fluxo de sangue, a mulher se tornava impura. Então, naquele tempo, ela estava impura. Mas ela, quando ficou sabendo de Jesus, ela falou assim, nossa, eu preciso ir até Jesus. Eu tenho certeza que ele vai me curar. Quando ela viu aquela multidão em volta de Jesus, ela falou assim, nossa, como é que eu vou chegar até Jesus? Mas dentro do coração dela, ela teve uma certeza, Dani. Que se ela tocasse só em Jesus, ela já seria curada. Se ela tocasse no manto de Jesus, ela já ia estar curada. E não é que ela conseguiu, ela foi se ajeitando daqui, se ajeitando de lá, foi passando aqui. Eu acho que alguém abriu a perna, ela passou embaixo da perna de alguém, né? E conseguiu tocar na borda do manto de Jesus. E daquele momento ela foi curada, ela sentiu. E Jesus também sentiu. Jesus parou e falou, opa, peraí, saiu o poder de mim. Sério? E aí ele virou e falou assim, quem tocou em mim? Aquela multidão assim, né? Tudo se esbarrando lá e, certo, até Jesus dava uma pulada assim, às vezes, né? Aí Jesus falou, Pedro, que era o mais impossível, falou, Jesus, como que o senhor quer saber quem tocou no senhor, meu filho? Não dá, olha. Não, Jesus, olha a multidão. Não tem como você saber quem que tocou. Ele falou, não, tocou sim. E ele foi indo em direção da mulher. Tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. Aí a mulher que tinha o sangramento, ela com lágrimas nos olhos de gratidão e de felicidade, ela falou para Jesus, fui eu. E Jesus falou o quê? A tua fé te salvou. Jesus deixou bem claro que foi a fé, que era para afastar aquelas coisas místicas, sabe, Dani? Sim. Que se encostasse em Jesus já ia estar curado. Não foi o simples fato de tocar. Foi a fé que a mulher exerceu naquele momento de falar, se eu tocar eu vou ser curado. Então Jesus enfatizou que foi a fé dela. Mas Jesus ainda tinha que ir ver a filha de Jairo, né? Sim. Algumas pessoas da casa de Jairo chegaram lá e falaram que ela já estava morta. Não precisava mais ir, né? E aí Jairo ficou triste, mas Jesus falou o que para ele? Fica tranquilo, apenas creia, vamos continuar. Quando eles chegaram na casa, já tinham pessoas lá, né, pro velório, e tinham as carpideiras. Você sabe o que são as carpideiras? Não. Eram pessoas contratadas para chorar no velório. Aí elas ficavam chorando, você acredita? Então chamavam as carpideiras. E a própria família não chorava? Não, a família chorava também, mas eu acho que era para dar um volume maior de choro, né? Para ter não é para rir, rapaz. Na morte você tá rindo. Enfim. Mas você sabia que foi isso que aconteceu? O povo lá riu, eles saíram do choro para a risada
quando eles chegaram lá e falaram para Jesus que a menina estava morta, Jesus, ela não está morta, ela apenas dorme. O povo começou a rir. Eles ficaram indignados, eu acho que eles riram assim, com sarcasmo, sabe? E eles não acreditaram, só não, que ela morreu, a gente viu, a gente atestou. Jesus falou, não, ela apenas dorme. E ela chamou os pais, ele chamou os pais da menina, Tiago, João e Pedro. E os 5, né? 6, com Jesus. Os 6 entraram na casa. E você lembra o que ele falou para a menina? Não lembro. Ele falou, Talita cumi, que quer dizer, o Senhor ordena, levante-se. O Senhor, ordeno, levante-se e ande. E a menina levantou. E pelo fato dela estar alguns dias já, assim, debilitada, doente, o que aconteceu? Jesus falou, ó, dá comida para ela está com fome. E aí eles alimentaram. E Jesus curou. Essa menina tinha quantos anos, Dani? 12. 12 anos, né? Olha que legal o paralelo. A mulher que foi curada enquanto estava indo, há 12 anos ela tinha um sangramento. E a menina que foi ressuscitada tinha 12 anos, né? Achei interessante esse detalhe da lição. Mas essa história traz pra gente, Dani, é isso. A gente não pode ficar achando que pelo fato da gente ter algum pecado, ter algum defeito físico, que Jesus não ama a gente. Não, muito pelo contrário, a gente tem que orar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar estar com Jesus. Porque Jesus nos ama e Ele vai sempre nos perdoar e querer estar conosco. De nada, eu vou ler um trechinho aqui do livro. De nada vale falar de religião de maneira casual e orar sem que a alma esteja faminta e a fé viva. Que a gente tenha durante essa semana a fé que a mulher teve, né? Sim. E a fé que os pais da menina também tiveram em Jesus. E que a gente aprenda que a melhor forma que a gente tem de fazer ressuscitar a fé nas pessoas é através do nosso relacionamento. Porque através de nós mostramos Cristo a outras pessoas. A nossa vida é uma Bíblia aberta para as pessoas. Feche seus olhos, vamos orar. Eu vou orar, tá, Dani? Tá, porque eu orei no começo. Tá bom, então feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou esse relato tão impressionante na Bíblia. Um relato de que aquela mulher que há 12 anos sofria, pôde, Pai, somente de tocar as vestes de Jesus ser curada. Obrigado porque isso nos anima, nos dá força, nos dá fé, que também o Senhor tem preparado para nós coisas maravilhosas que a gente nem sonha, Pai. Basta termos fé e pedirmos a Ti, o Senhor tem se preocupado e o Senhor nos atenderá. Obrigado também pelo relato da filha de Jairo, Pai. Sabemos que quando para as forças humanas não houver mais nenhuma possibilidade, o Senhor ainda tem. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos cuida. Pai, que nessa semana tenhamos uma semana ótima, que os Teus planos sejam concretizados em nossa vida, Pai, que seja feita a Tua vontade. Nos dê fé, sabedoria, paciência, Pai, todos os frutos do Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, obrigado, até a próxima.